queridos amigos, estamos começando o nosso programa Cristo para Todos, que tem como objetivo levar a palavra de Deus ao seu coração. Quero convidar você, neste exato momento, a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 15. Aqui temos a primeira multiplicação dos pães. Vamos ler um versículo apenas. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Vamos orar. Deus querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui, meu Pai, para compartilharmos da Tua Palavra. Deus querido e amado, eu peço que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu divino Espírito Santo em mim, em nome de Jesus. Amém. É fato que por onde Jesus passava, a multidão o seguia. Por onde ele andava, a multidão o seguia. Eram milhares e milhares de pessoas que andavam junto com Jesus, andavam atrás de Jesus. Se ouvissem falar, Jesus vai para tal lugar, a multidão então se dirigia para aquele lugar, para aldeias, cidades, lugarejos, não interessava, para onde ele fosse, que a multidão ficasse sabendo, a multidão o seguia. Só que certa vez o Senhor Jesus, creio que por cansaço, ou para ter o seu momento de intimidade com o Pai, ele se dirigiu então a um lugar deserto. Ele procurou um lugar deserto para passar algum momento ali. Só que a multidão ficou sabendo para onde ele ia. A multidão ficou sabendo e o seguiu então até lá. Seguiu o Senhor Jesus até onde ele estava. E ele então, desembarcando do outro lado, como diz a Bíblia, ele se deparou com uma multidão. Ele se deparou com muitas pessoas lá, já esperando ele. E diz a palavra de Deus que ele chegou e ele olhou a multidão, e diz a Bíblia que ele teve compaixão da multidão. Ele sentiu compaixão, sentiu amor pela multidão. E diz a Bíblia que haviam entre eles muitos enfermos, muitos doentes. E a compaixão que o Senhor teve para com eles fez com que ele curasse a todos os seus doentes. Todos os doentes que ali estavam foram curados. Não foi uma pessoa enferma que foi curada e nem um paralítico que andou. Diz a Bíblia que foram todos os seus doentes foram curados. Mas o fato interessante, eles estavam em um lugar deserto e os seus discípulos estavam preocupados como iriam alimentar aquela multidão. Porque eram milhares, eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E os seus discípulos então acharam melhor dizer a ele que despedisse a multidão, para que, indo em direção aos seus lares, às suas aldeias, às suas casas, pudessem comprar alimentos para se alimentar, porque eles estavam em um lugar deserto, não havia nada lá. Não havia padarias, nem onde comprar alimento para alimentar aquela multidão. Então os discípulos disseram: mestre, é melhor que a gente despeça a multidão, porque já se faz tarde e não temos como alimentá-los aqui neste lugar. E o Senhor Jesus então diz a eles: olha, dê vocês mesmos de alimentar a eles. E eles disseram: mas mestre, não temos como, temos apenas 5 pães e 2 peixes e nada mais. E Jesus então disse: olha, então tragam estes pães e estes peixes. E trouxeram então a Jesus. E Jesus olhou para a multidão e pediu que a multidão se assentasse. E ele pegou então o pão, e ele pegou então o peixe, olhou para os céus, deu graças e partiu. E com isso foram alimentados 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem nas mãos hoje? Talvez você olhe para as suas mãos e não consiga ver nada. Talvez você olhe para as suas mãos e vê apenas 5 pães e 2 peixes e nada mais.
E talvez você olhe para esta situação e você se sente afligido, você se sente preocupado, porque você olha e não vê nada, você olha em volta, você não vê nada, e olha para as mãos, vê tão pouco. Mas eu quero dizer para você que é neste pouco que Deus vai te abençoar, é neste pouco que Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Assim como ele fazia antigamente, ele continua fazendo, porque o nosso Jesus, ele é um Jesus de milagres, ele é um Deus sobrenatural, e ele opera aonde não há mais condições. Os discípulos se preocuparam, os discípulos olhavam um para o outro e diziam, mas como iremos alimentar? Mas Jesus disse, não, nós mesmos alimentaremos eles. E Jesus partiu o pão, deu graças e Deus multiplicou. Agora você imagine, 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de quase 9.000 pessoas, fazendo uma conta aí aproximada. Agora imagine, 5 pães e 2 peixes satisfizeram 9.000 pessoas aproximadamente. E ainda não é tudo. Destes 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, se alimentaram e ainda sobrejaram 12 cestos cheios de comida. Este é um milagre do Senhor, é a provisão do Senhor, e é isso que Ele quer fazer na sua vida, é isso que Ele quer fazer para você, a partir do momento que você abrir o seu coração a Ele, a partir do momento que você se entregar ao Senhor, a partir do momento que você colocar a sua vida nas mãos dEle, porque a palavra de Deus diz, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A Bíblia diz ainda que o Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. E eu pergunto para você, você está tendo abundância na sua vida? Você está tendo prosperidade na sua vida? E eu não digo prosperidade na área financeira, eu digo prosperidade em todos os segmentos da sua vida, porque prosperidade é isso, é você viver uma vida feliz. Prosperidade é você ter um casamento feliz, uma família feliz, é você poder dormir à noite. Isso chama-se prosperidade. E não só na área financeira, muitos confundem isso. E eu pergunto para você, como está a sua vida? O que você tem nas mãos hoje? O que você tem nas mãos hoje? Você olha para as suas mãos e você vê apenas 5 pães e 2 peixes? Ou você olha para as suas mãos e você dá graças ao que tem e Deus tem multiplicado e tem te sustentado? Sabe, existem 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas normais, as pessoas simples, aquelas que olham para as mãos e muitas vezes murmuram, muitas vezes reclamam e dizem, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, o que eu vou fazer agora? Se desespera, mas no meio dessas pessoas existem pessoas especiais, pessoas diferentes, pessoas que se destacam no meio da multidão. Se nós analisarmos os próprios discípulos de Jesus, eles presenciaram este momento de Jesus, este momento que Jesus operou este milagre, este momento da multiplicação. Eles estavam juntos, eles estavam próximos de Jesus e acompanharam tudo isso. E após isso tudo acontecer, o Senhor Jesus disse a eles, olha, eu vou despedir a multidão, vou me retirar um pouco para orar, vocês peguem o barco e vão, que eu já alcanço vocês. E Jesus tendo dito isso, eles pegaram o barco e foram, e o Senhor Jesus então despediu a multidão, e foi para orar, e já era tarde, já era noite, diz a palavra de Deus, que o barco estava balangando em meio à neblina e a ondas altas. E Jesus disse então, olha, vou então aonde eu falei que iria, vou ter com eles. E eles estavam então no barco, no meio da neblina. Então nós começamos a ver as pessoas normais e as pessoas especiais. Vemos ali então 12 homens dentro de um barco. E de repente então o Senhor aparece caminhando por cima das águas. E eles veem então aquele homem andando por cima das águas em meio ao nevoeiro, creio eu.
e se assustam, e você vê 12 homens gritando, morrendo de medo, e gritando: é um fantasma. Pessoas normais, pessoas que olham para a sua